que a felicidade, de conformidade com aquilo que a Bíblia coloca, depende do que eu tenho, não depende do dinheiro que eu consiga juntar. A felicidade não depende do número de diplomas que eu tenho na minha parede. Não depende da saúde, do estado da minha saúde. Não depende de nada disso. Mas, biblicamente, é possível eu ser feliz. Mesmo que eu não tenha absolutamente nada, é possível ser feliz. E para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um salmo conhecido, Salmo de número 1. Salmo 1, quero convidar você a acompanhar a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo conhecido, não é? E o salmista começa o saltério mostrando para nós que é possível ser feliz. Como eu costumo dizer, é bem simples o caminho para a gente viver uma vida feliz como cristão. Mas, como eu já citei aqui, tudo depende das escolhas que nós fazemos. E o salmista deixa isso muito bem claro, logo no primeiro versículo. Não é? Ele diz, olha, feliz, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem, é aquele que faz o quê? E a partir daí ele vai trabalhar um processo de escolhas que nós temos que fazer para desfrutar dessa felicidade, para desfrutar dessa alegria. Ele vai falar sobre não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Parece simples, mas nós, como diz Jesus no Evangelho de João, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como viver essa realidade de não andar, não se deter, não se assentar, dentro dessa perspectiva de que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Porque tudo no nosso dia a dia é relacional. Nós convivemos com pessoas. Agora, que tipo de relacionamento que nós cultivamos com as pessoas ao nosso redor? Porque se você parar para prestar atenção, ele vai citar essas pessoas de 3 formas diferentes: ímpios, pecadores e escarnecedores. Para o salmista, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não conhecem Deus. Tá? Tem uma distinção muito séria, muito marcante no Antigo Testamento entre
o povo de Deus. Quem é povo de Deus é povo de Deus, e quem não é, é ímpio. Tá? O ímpio não conhece Deus, não conhece a palavra, vive a vida de conformidade com seus próprios valores, com seus próprios princípios, com seus próprios deuses. São ímpios. Aquilo que Deus requer do seu povo, eles não têm nem conhecimento disso. Esses são os ímpios. Mas o funil vai fechando, porque ele fala acerca dos ímpios, ele fala acerca dos pecadores. Quem são os pecadores? Já não são os ímpios, porque os pecadores são aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem a vontade dele, mas não vivem de conformidade com essa vontade. São aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não obedecem a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, vai citar essas pessoas como homens que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como tal. Viveram a vida de conformidade com o seu próprio desejo, mesmo sabendo o que Deus queria deles. Esses são os pecadores. Mas o funil se fecha mais ainda, porque ele vai colocar um grupo aí chamado de escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que conhece Deus, não obedece e ainda zomba. E ainda zomba de Deus. Então se a gente prestar atenção, são pessoas que o nível de relacionamento dessas pessoas com Deus vai cada vez caindo mais. Aquele que não conhece, aquele que conhece não obedece, e aquele que conhece não obedece e ainda zomba. É sempre uma questão de queda. E ele está falando de gente que vive assim. Gente que está ao nosso redor. Essas são as pessoas com as quais nós vivemos no mundo. Mas aí ele tira o foco dessas pessoas e traz o foco para nós, para o povo de Deus. E aí ele diz que nós devemos estar atentos no como nós nos relacionamos com elas. Porque quanto ao relacionamento com o ímpio, ele diz que simplesmente nós não devemos andar, caminhar lado a lado. Não é? Mas isso é tão cruel. Isso quer dizer que a igreja tem que se afastar de tudo e de todos? Não, se nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que Jesus quer de nós, Ele nos envia ao mundo. A igreja tem que ser sal da terra e não sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não serve para absolutamente nada. Mas quando ele fala de andar com os ímpios, tá? Ele está dizendo que nós não podemos andar com essas pessoas e absorvemos aquilo que elas têm como valores para nós. Acharmos que está tudo normal, acharmos que está tudo certo. Não podemos trilhar essa mesma caminhada, achando que aquilo que o mundo coloca como proposta para o próprio mundo serve para nós. Porque a partir do momento que nós começarmos a achar aquilo que o mundo oferece como normal, nós assumimos uma postura do segundo grupo de pessoas. Porque primeiro você anda com o ímpio, depois você se detém. Dedica tempo
para essa pessoa. E no que diz respeito ao escarnecedor, ele fala que você não só se detém, e com o escarnecedor você não pode fazer o quê? Se assentar com ele. Tá? Você não pode se assentar com ele. O nível de relacionamento também, ele vai se amplificando cada vez mais. Tá? Primeiro a gente caminha, depois a gente para e dedica um pouquinho de tempo, daqui a pouco você convida ele para tomar um café. Convida ele para tomar um café na sua casa. E a gente para olhar isso e acha que muitas vezes nós estamos no controle dessa situação. Podemos estar? Sim. Quando a gente vive de conformidade com a vontade de Deus, quando a gente se coloca diante de Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, na vida dessas pessoas, para ser sal, para ser luz na vida dessas pessoas. Não para compartilhar. Um grande problema do cristianismo no nosso tempo é que muitos crentes são esponja. Ao invés de serem influenciadores, são influenciados. Nós vivemos numa realidade hoje, tá, onde nós temos que tomar posturas firmes quanto àquilo que nós cremos. Porque todo mundo diz que é certo, não significa que eu deva fazer também. Se o meu Deus diz que não é certo, se Ele diz que eu não devo. E acabou. E nós caminhamos numa sociedade, tem um texto de Isaías, onde Deus fala assim, maldito é aquele, e ele usa essa expressão, maldito é aquele que faz do errado certo. Sabe o que significa? A gente trazer os valores do mundo para dentro da igreja e achar que Deus vai entender. Tá certo. Coitado do fulano. Ele precisa desfrutar do amor de Deus. E nós nos esquecemos que a premissa cristã, ela é real só quando vivida por completo. Deus nos chama como somos, mas não para nos deixar como nós estamos. Quando nós vamos a Cristo, temos que estar prontos para sermos transformados ao padrão de Jesus. Ele é o padrão para cada um de nós. E o salmista diz, você pode ser feliz? Pode. Só que cuidado com os seus relacionamentos. Não se deixe influenciar por eles. Seja diferença na vida dessas pessoas. E não igual a elas. Isso é possível de que forma? Como que a gente consegue dominar os relacionamentos que nós temos? A partir daquilo que ele coloca no versículo 2 e 3. Onde está o seu prazer? Onde está o seu prazer? Porque aquele que faz diferença na vida do ímpio, na vida do pecador, na vida do escarnecedor, ele é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E uma coisa nós temos que entender, tá? O Deus da graça, o Jesus de amor, Ele é radical. Ele é extremamente radical naquilo que Ele requer de nós. Quer ver a radicalidade de Jesus? João capítulo 6, multiplicação dos pães. Jesus
sacia a fome da multidão que o seguia, e depois ele entra num debate com os líderes religiosos, onde ele vai falar que ele é o pão da vida, quem dele comer não mais terá fome, não é? Que é necessário que aqueles que o seguem comam do seu corpo, bebam do seu sangue. E quando Jesus começa a falar isso, o texto vai dizer que muitas pessoas que estavam ali começam a ir embora. E os 12 que Jesus escolheu para segui-lo, chegam para ele e dizem assim: mestre, é duro esse seu discurso. Sabe o que Jesus diz? Esse é o meu jeito, meu amigo. Se você não quer do meu jeito, vai embora. Vai embora. Ou vocês vivem de conformidade com aquilo que eu proponho, ou vão embora. Jesus é radical. Ele diz isso para os homens que ele escolheu para caminhar com ele. Então eu e você temos que entender e ter prazer nessa lei do Senhor. Meditar nela dia e noite. Essa palavra meditar, ela é muito boa, porque eu gosto de uma versão, de uma apresentação um pouco mais profunda do que isso significa. Deus dá uma ordem para 3 homens na Bíblia, a mesma ordem, que se encaixa muito bem dentro dessa perspectiva de meditar. Porque meditar não é ler um versículo por dia da Bíblia, tá? E achar que a gente já cumpriu a nossa responsabilidade para com Deus. Essa ordem ele dá para Jeremias, para Ezequiel e para João, quando ele diz assim: coma o livro. Coma o livro. Será que a gente medita na palavra de Deus como se ela fosse a realidade que vai nos sustentar dia a dia? Que a gente depende dessa realidade para viver. Nós chegamos aqui hoje de manhã, tomamos café, não é? Eu falei, foi uma dureza para mim chegar de Rio Claro aqui, até aqui, sem tomar café de manhã lá. Eu vim dirigindo assim, a tremedeira, eu preciso comer. A gente chegou, tomou café. Provavelmente você vai chegar na sua casa, vai almoçar. Hoje é um dia especial, talvez tenha um almoço especial. Não sei se você faz um lanche à tarde, se preparando para vir para o culto. Se antes do culto ou depois do culto você janta. E se antes de dormir você faz um lanchinho. As pessoas normais fazem 3 refeições por dia. As pessoas que não se saciam com 3, às vezes fazem 6 lanchinhos por dia. E será que a gente se dedica a comer do livro da mesma forma? Tem gente que pega a Bíblia só o domingo para vir para a igreja. A Bíblia parece talismã. Você sabia? Lembra da lista telefônica de antigamente? Hoje não tem lista telefônica aqui em Araras? O povo dá lista telefônica ainda ou não? Antigamente tinha lista telefônica. Alguns lugares vinha aquele brochurão desse tamanho assim. Você lembra o que tinha no final da lista telefônica ou não? Aquele negócio chamado de páginas amarelas.
Ali tinha mecânico, eletricistas, todos os prestadores de serviço que tinha na sua região. E era só para isso as páginas amarelas. Você sabe que tem gente que usa a Bíblia e na Bíblia tem páginas amarelas. Não é? Tem gente que acha que por deixar a Bíblia aberta na estante, lá no Salmo 91, nenhuma maldição vai chegar à sua tenda. Não é? Tem gente que acha que deixar a Bíblia aberta na mesinha do centro da sala, no Salmo 23, o Senhor vai sempre ser o seu pastor e nada vai te faltar. Isso é mandinga de crente. É mandinga. A gente tem que entender que essa palavra tem que estar dentro da gente todo dia. Como a gente se alimenta fisicamente todo dia, a gente tem que se alimentar dessa palavra todo dia. O nosso prazer tem que estar nela. Tem crente no nosso tempo que está com a Bíblia, é um peso. É um peso. Quando a gente fala assim, eu vou ler a Bíblia, parece que a pessoa está indo para um matadouro. Está indo para a morte, porque, nossa, ler esse negócio não acaba comigo. E se você vai lendo sequencialmente, tem coisa que é mais difícil. Não é? Quando você chega lá em Crônicas, lê aquele negócio de fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, aquele monte de nome estranho. Mas será que a gente consegue ver Deus cuidando ali nesses nomes e nesse gerou e gerou e gerou? Deus cuidando de cada família, geração após geração, até chegar nos descendentes que Ele quer falar. Deus sempre presente. Não são só nomes. E uma coisa que nós temos que entender é que quando nós vamos à palavra, para a gente ler a palavra, a gente tem que estar disposto a fazer o quê? O que você acha que a gente tem que fazer? A gente acha que ler é passar os olhos. Mas estar com a palavra, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir. Porque é Deus falando comigo. É Deus falando para você. Ler é ouvir e não ver. Ler a palavra é ouvir e não ver. E a gente tem que ter prazer nisso. Somos muito influenciados pela realidade do nosso tempo. Por quê? Obrigado, abençoado. Por quê? Porque nós temos cada vez menos dedicado tempo a ouvir os outros. Passamos tanto tempo nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, seja lá o que você tem de rede social, e muitas vezes não conversamos com a esposa, com o filho, com o marido, com os amigos, com os pais, com os avós. Não conversamos. E o nosso relacionamento com Deus vai na mesma direção. Não espere um WhatsApp celestial de Deus dizendo assim, estou com saudade de você. Você não vai receber um zap divino dizendo que Deus está com saudade de você. Ele fala com a gente através desse livro. E é por isso que a gente tem que ter prazer nele e comê-lo todo dia. Porque ele vai fazer uma ilustração e mostrar que quando a gente faz isso, a gente só tem a ganhar.
Ele vai comparar a vida de uma pessoa que tem o prazer na lei do Senhor como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu tenho acompanhado a realidade, né, da nossa região por causa das chuvas. E eu tenho visto que aqui em Araras tem experimentado um momento de escassez de água. E quando a gente vem de Rio Claro para cá, tem um lago grande ali, não é? E está seco. Seco. O povo que pescava, você passava ali, o povo estava pescando logo no começo da estrada, o povo está lá no fundão, não é? Porque está tudo seco. E aquilo que está bem aquém da água, começa a ficar com aquele tom amarronzado, não é? Aparentemente sem vida. E o salmista vai usar essa ilustração para mostrar que essa é a vida daquele que não tem prazer na lei do Senhor. Porque aquele que tem prazer, que come o livro, ele vai falar, é como a árvore plantada junto ao ribeiro, a nascente. Nunca vai faltar água. Ela nunca vai expressar sequidão. Ela sempre vai dar fruto. Sempre. Porque ela está bem firmada e plantada no lugar certo. Ele se refere a mim e a você. Quem somos nessa história? Podemos ser felizes, sim, se nós vivemos de conformidade com essa palavra. Dependemos constantemente dessa palavra. Porque ele vai deixar uma realidade muito bem clara a partir do versículo 4. Porque para o salmista, vai existir só dois grupos de pessoas. Aqueles que vivem de conformidade com a vontade de Deus, conhecem essa palavra, têm o seu prazer nela e a praticam. E ele vai chamar os outros de ímpios. Eles não são assim. Eles são como a palha seca, que quando sopra o vento, se dispersam, não têm raízes firmes. É interessante a gente parar para olhar, não é? No que a pandemia fez com o cristianismo. Quando a pandemia começou, eu cheguei para os presbíteros e para os diáconos da igreja, eu falei assim para eles: esse momento vai ser seletivo. A partir desse momento, a gente vai ver quem está firme e quem não está. Inclusive pela própria transmissão online. Não é? Então, a gente fazia o culto online, eu chegava para o povo da igreja, todo mundo lá, marcando presença, né? Dando joia, fazendo comentário, Deus abençoe a todos, aquele negócio todo. Né? E aí eu chegava para eles e eu falava assim: ei, o que eu falei no culto? Eu vi que você estava assistindo o culto domingo. Qual foi o texto da mensagem? Não sei. Como você não sabe? Você estava lá, você deu um joia? Mas eu não assisti o culto inteiro. Falei, você assistiu até que parte? Só liguei, dei um joia e fui embora. Mas por quê? Não era culto do mesmo jeito?
Se é culto, mesmo a necessidade de me deixando em casa, eu estou cultuando. E eu vou participar do culto todo. Mesma coisa boletim. O que vocês têm em boletim semanal? Não é? Lá a gente tinha semanal. E ficava aquele negócio assim: vai ter boletim hoje, pastor? Vai ter boletim? Vai ter boletim? Ah, vai. Chegou uma semana, eu coloquei no meio da mensagem do boletim 4 cenouras, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite. No meio da mensagem. E botei o boletim lá na chapeira. E todo mundo pegou o boletim, levou embora. Aí no outro domingo o povo chegou e falou assim: pastor, vai ter, o boletim está novo? Tá. Aí eu cheguei: quem lê o boletim? Todo mundo: eu leio. Falei: o que tinha diferente no boletim da semana passada? Os aniversariantes da semana. Eu falei: não. Não sei. Falei assim: olha aí na 15ª linha, o que tem? Quem está com o boletim aí? Aí uma pessoa levantou a mão e falou: o que tem aí na 15ª linha? 4 cenouras. Quem viu isso? Só 2 pessoas leram o boletim. E muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é assim, de relacionamentos esporádicos. E aí nós não queremos que a sequidão espiritual tome conta da nossa alma. Como que a gente vai viver como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto, se a gente vive longe da palavra de Deus? E Deus conhece a nossa realidade. Você sabe que o fato de Deus ser onisciente, isso é muito bom, mas também pode ser muito perturbador. Porque Deus, Ele sabe quando a gente negocia a verdade. Ele sabe quando a gente diz: eu faço isso, mas na verdade a gente não faz. Saber que Deus é onisciente pode ser algo, uma pulga atrás da orelha de cada um de nós, que incomoda. Ele sabe quando a gente não tem prazer na lei, que a gente vai a ela simplesmente porque tem que ir, por obrigação. E ele vai mostrar aqui que nessa ciência de Deus, ao invés de nós sermos influência na vida das pessoas, do ímpio, do pecador, do escarnecedor, nós vamos ser absorvidos por eles. Esses valores vão fazer parte da nossa vida, a gente vai achar isso normal e a gente vai se perder também. É muito fácil a gente se perder, se nós não estivermos nos alimentando direito. É muito fácil. É interessante a gente parar para pensar, dentro da realidade do nosso corpo. Porque quando nós temos uma alimentação precária, a nossa tendência a adoecer é muito grande. Muito grande. Quando nós nos alimentamos mal, quando nós bebemos pouca água necessária para o nosso corpo,
a tendência a gente adoecer é muito grande. Traz isso para a sua caminhada espiritual. Traz isso para a sua caminhada de fé. Quando a gente se alimenta pouco do pão da vida, quando a gente deixa de beber água da fonte da vida, da água viva constantemente, a tendência é a gente adoecer espiritualmente também é muito grande. E muitas vezes nós vivemos realidades que nós não sabemos por que estamos assim. Porque estamos doentes. É simples. É muito simples. É possível sermos felizes na nossa caminhada com Deus. Basta estarmos dispostos a obedecer. Foi assim que nós fechamos o culto ontem à noite. Nas escolhas que nós temos que fazer, diante de tudo aquilo que é proposto para nós pela sociedade, tudo são escolhas que temos que fazer. E a escolha principal, a escolha que vai nos manter no caminho, é obedecer a Deus. Isso vai nos manter satisfeitos, como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, não como folhas secas que são levadas pelo vento. E só assim seremos felizes. Feliz é aquele que obedece. Feliz é aquele que obedece. Isso significa que, independente do que aconteça, independente da realidade que eu viva, a minha alegria e a minha satisfação vai estar em Deus. Tenho estudado o livro de Apocalipse e trabalhado o livro de Apocalipse com um grupo de estudo que eu tenho lá. E se você já se deleitou com o Apocalipse, tá? Quando a carta a Esmina é enviada em Apocalipse 2, Jesus diz assim para a igreja: eu sei que vocês estão sofrendo por causa da sua fé. No cristianismo de hoje, as pessoas prometem o quê? Resolução da realidade que leva ao sofrimento. Mas lá Jesus disse para uma igreja: eu conheço a tua fé. Mantenha-se firme, porque a coisa vai piorar. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus não promete resolução de problema, mas ele diz para aquele que é fiel, que permanece firme, que eles têm uma recompensa certa. Aquele povo perdia a vida por causa da sua palavra, da sua fé, da vivência da palavra. Essa palavra que era a razão de felicidade deles. Será que a gente consegue entender os mártires do primeiro, do segundo século, sendo queimados vivos por causa da sua fé e cantando enquanto morriam na fogueira? Será que a gente consegue entender um negócio desse? Eles tinham prazer na lei do Senhor e viviam essa lei constantemente, independente do preço que isso cobrava deles. Eram homens e mulheres felizes, como eu e você podemos ser. Que nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus, com ousadia como teve Davi, não é? Eu costumo dizer que Davi era um cara topetudo. Tem dois homens na Bíblia que eu acho que tem assim uma coragem fora do normal.
Davi e Moisés. Moisés para chegar diante de Deus e dizer para ele assim, ó, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver. Deus fala para ele, mas não pode. Ele fala assim, mas eu quero. Eu quero ver. E tem todo aquele episódio que Deus coloca ele na fenda da penha, cobre com a mão, passa e ele pode ver Deus pelas costas. Essa é uma coragem que muitas vezes a gente não tem, não é? De pedir para Deus assim, ó, eu quero mais. Eu quero mais. E o outro é Davi. Quando Davi ora assim, ó, som do meu coração. Será que a gente tem coragem de dizer para Deus isso? Deus, ó, entra no mais profundo do meu coração e faz um vasculhar completo dentro de mim. Vai até aquele cantinho mais escondido. E Ele não para por aí. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem em mim alguma coisa que te afaste do Senhor, vê se tem em mim alguma coisa que te desagrade. Muda isso, lança por terra isso, e guia-me pelo caminho que me conduz à eternidade. Será que a gente tem coragem de se colocar diante de Deus e falar assim, ó, faz uma limpeza geral aqui? Será que a gente tem essa ousadia? Deveria ter, tá? Porque Deus quer e tem sempre o melhor para nós. E quando a gente vive assim, a gente vai desfrutar dessa felicidade narrada pelo salmista no Salmo 1. As nossas escolhas vão ser acertadas. Na vida dessas pessoas que não conhecem Deus ou que se afastaram dEle, seremos bênção na vida dessas pessoas. Vamos expressar a presença de Deus em nós. A folhagem verde, o fruto constante, porque somos direcionados e vivemos de conformidade com essa palavra. Que assim possa ser a sua vida, possa ser a nossa vida, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Santo e eterno Deus, toda honra, glória e louvor seja dado ao teu nome. Obrigado porque o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos deixou a tua palavra, essa palavra que é viva e verdadeira, para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz, os seus direcionamentos para o nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes somos levados pelos nossos instintos, e nos perdemos, ó Deus, no laço do passarinheiro. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Deus, porque muitas vezes não damos a tua palavra o valor que lhe é devido. Não devoramos o livro como deveríamos. Tem compaixão de nós, ó Deus, porque muitas vezes nos satisfazemos com migalhas daquilo que o Senhor requer de nós. Dá-nos cada vez mais fome e sede da tua palavra, fome e sede, ó Deus, da tua presença. Que no nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus, esteja o nosso prazer, para que nós sejamos como verdadeiras árvores plantadas junto ao corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto. Que nós possamos ver, ó Deus, que aí
está o nosso sucesso, que nessa escolha está a nossa felicidade. Livra-nos de sermos como a palha que o vento dispersa, mas que nós possamos ser sal da terra, luz no mundo, e fazer a diferença por onde quer que nós formos. Que através da ação do Senhor em nós e através de nós, possamos ver vidas novas serem transformadas pela ação do Teu Espírito e pelo poder do Teu Evangelho. Usa cada um de nós como instrumento nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quem é o dono do microfone agora? Obrigado, pastor.